Tá gravando. Boa tarde, professora Gesley. Eu sou a Michele. Vou apresentar um artigo. Na verdade, eu acabei escolhendo uma tese que ela é bem coerente com aquele outro artigo que teve a palestra, que é sobre as angiospermas no limite, que fala das adaptações às condições extremas, né, de frio e aridez. Eu achei que as adaptações, naquele caso, eram compartilhadas, e aqui eu vou estar falando um pouquinho sobre o efeito da altitude, né, na diversidade química e genética de Lichnofora pinaster. Essa tese que eu acabei escolhendo, ela acabou de ser submetida, então ela não tem um manuscrito completo, o manuscrito completo vai sair em 2023, só que como eu gostei bastante, né, da coerência, né, então eu vou estar apresentando ele nesse momento. O autor é o Roberto de Oliveira Portela, ele é pós-graduando da Unesp de Botucatu, olha só, e como eu gostei muito do artigo, então é ele. Então, ele fala bastante sobre a altitude, né? E o que a altitude confere em questões de mudanças, né, climáticas nesse ambiente. Nesses casos, tem a alta amplitude térmica, a composição do solo, ela acaba sendo diferenciada, a velocidade do vento também vai variando de acordo com a altitude, a pressão atmosférica e os níveis de precipitação. Então, o que esses fatores, né, climáticos eles influenciam, né, nas plantas? Né? A gente pode notar, né, por exemplo, ajustes moleculares, diferenças de concentração nos metabólitos dessas plantas, e essas são características que ajudam ela a tolerar e resistir nesses ambientes que, no caso, são extremos, né? Não são ambientes muito fáceis de estarem se estabelecendo e sobrevivendo. Então, isso pode gerar, né, uma diversidade e, de certo modo, uma evolução, né, nas moléculas, na composição e diferenciação dessas espécies. De acordo com o texto, né, vai citando alguns exemplos, como, por exemplo, a Matricaria chamomilla, que é a camomila, ela é da Austrália, e é bem interessante que cita, né, os exemplos, tem exemplos dessa espécie que foram estudados, em que elas têm variações que nas variações de altitude, eles acabam encontrando diferença na concentração de flavonoides e fenóis, ou seja, a 590 metros, elas não têm tanta essa concentração, mas as camomilas que estão, né, na altitude de 1.000 a 200 mil metros, elas apresentam 26% a mais de flavonoides e 31% a mais de fenóis. Então, essa variação da altitude conferiu, né, a essa espécie uma concentração, né, e uma diferenciação de metabólitos nessa espécie, de acordo com a altitude. Então, tem outra espécie que é da Índia, que é a Marcantia polimorfa, que é uma hepática, né, é um musgo, e essa hepática, ela também tem, né, várias distribuições dela, de 5.800 metros a 8.202 metros, e essa variação de altitude confere a elas maior concentração de extratos etanóicos, elas têm maior atividade antibacteriana e a concentração de antioxidantes encontrado nela é bem maior também do que nas plantas que estão em altitudes menores. Né? Então, esses climas distintos contribuem para o
de metabólitos. O que seria isso? É todo o processo, né? São todos os componentes envolvidos nos metabólitos dessas plantas. Então, tem um pum, ou seja, uma explosão, né? Uma coisa muito grande, uma concentração muito maior do que em plantas que estão em altitudes menores ou em ambientes que são com menos condições extremas, né? E elas influenciam, né, como eu disse, além, né, de ajustes moleculares e ajustes metabólicos, também na diversidade estrutural e genética da população. Por exemplo, a gente tem as espécies endêmicas. As espécies endêmicas, elas normalmente estão restritas a apenas uma região. Então, de certo modo, isso pode ocasionar um isolamento. E esse isolamento pode favorecer, por exemplo, o endocruzamento, né? A maior ocorrência de alelos privados, ou seja, que são restritos àquela população. E também varia na diversidade genética, né? Tem uma baixa na diversidade genética. Outra coisa que cita lá no artigo, por exemplo, do grau de diferenciação, que é o FST, que vai medir o grau de endogamia dentro dessa população. Daí tem uns valores, né, do quais são tabelados, que você vai submeter algum cálculo, e daí, por exemplo, se der acima de 0,25, tem uma grande diferenciação genética, mas se ela tiver um valor menor, né, que 0,25, isso significa que aquela população está com alto grau, né, de endogamia e não tem tanta diferenciação genética. E o outro índice, que é o de endogamia intrapopulacional, que é o FIS, ele vai ele vai dar valores positivos ou negativos. Se for um valor positivo, significa que aquela população ela está em equilíbrio, né? Que ela não teve perda de variabilidade genética. Mas se for um valor negativo, isso vai inferir que aquela população está perdendo a variabilidade genética. Então, isso pode ser consequências, né, do isolamento, né, da população, do ambientes extremos que elas estão acostumadas a estarem vivendo. E também outro método, né, que fala que é a ômica, que é tipo de sinalização química molecular. E a ômica ela está relacionada a todo o processo de, né, a todos os componentes químicos moleculares que envolvem, né, o metabolismo, conseguindo, né, ter dados sobre os metabolismos, questões de evolução, a dinâmica populacional e se essa espécie teve alguma especiação. Então, é um componente importante, né, um tipo de índice, né, de estudo que dá para fazer bastante inferência e entender, né, um pouco da estrutura genética da população que vive nesses ambientes com certo grau de isolamento. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a Lycanopora pinaster, que ela é distribuída na região de Minas Gerais. Ela é da família Asteraceae. Ela tem pelo menos 23 espécies que estão distribuídas no Cerrado. E ela tem bastante uso farmacológico e medicinal, né? A gente conhece bastante, que é a arnica. Então, pelo menos sempre conheço alguém que está usando arnica para alguma quebradura, para alguma torção, né? Então, ela tem bastante importância e por isso que é muito fácil trabalhar com os dados de ômica dela, porque o óleo essencial dela é muito estudado, então tem bastante referência e também consegue estar inferindo, né, de acordo com a concentração dos componentes químicos desse óleo. Então, por isso que eles conseguem estar estudando bastante e tem bastante estudo sobre ela.
Aqui já tem alguns estudos, né, sobre os perfis químicos de óleos essenciais de Liconofora pinaster, de populações naturais, em Minas Gerais mesmo, nos campos das vertentes, que daí as populações naturais são a do Poço Bonito, a Estrada do Real e a Antena. A Antena é uma população que está mais isolada, ela está mais distante, ela vive também numa altitude, né, diferenciada. Então, por exemplo, a concentração de transinamato de metila da população do Poço Bonito e da Estrada da Real tem muito mais pronunciamento, né, e tem uma maior concentração do que na população de Antena. E essas duas que têm essa concentração maior, elas estão localizadas em ambientes que têm, né, mais fertilidade no solo, uma questão assim, digamos assim, que melhor. E a Antena, por estar isolada, então, para essa população natural, não, né, teve grande variação, porque ela não apresentou nenhuma concentração de transinamato de metila. E nesse artigo vai ser estudado, né, ele busca defender que, mesmo com, né, grandes estudos, ainda não teve tipo, uma grande concentração de estudos sobre todas as áreas de ocorrência da arnica. Por exemplo, no campo das vertentes, que tem grandes variações de altitude, de 400 a 1.300 metros, na região metropolitana, que é cheia de serras, né? No artigo ele cita diversas serras que variam, né, de 1.200 a 2.000 metros de altitude. Então, provavelmente, o perfil do químico do óleo essencial da arnica vai ser diferente, né? O pum metabólito dela provavelmente vai apresentar alguma diferença, e a questão, né, dos dados, né, dos índices, que vai estar estudando se essa população tem variabilidade genética ou não, se esse isolamento para elas é bom ou não. E também o norte de Minas vai ser estudado, que é de 800 a 2.000 metros também. Então, é uma variação muito grande de altitude, que vai poder inferir, né, diversos dados ali que o autor busca estudar. Então, na região, né, já tem apresentado, né, a metropolitana e Belo Horizonte já apresentam, né, vários pools genéticos distintos devido à altitude elevada e à diversidade genética da espécie. Os óleos essenciais, né, apresentam uma excelente diversidade sobre efeito dos fatores climáticos, né, que são condicionados através da altitude, que de forma a seleção diferencial na produção de monoterpenos e sesquiterpenos entre as populações que já foram investigadas, e também a evidência de seleção química na produção de sesquiterpenos oxigenados entre as populações, mostrando, né, a variação de altitude. E a questão do isolamento geográfico e fatores climáticos que vão, de certo modo, elevar a diversidade química dos óleos essenciais, contribuindo para estudos futuros e programas de conservação dessas espécies de Liconofora pinaster. Então, essa planta, né, ela pode ser um arbusto ou subarbusto, e ela tem uma importância muito grande, né? Ela é muito estudada, no geral, assim. E eu gostei bastante desse artigo, dessa tese, no caso, que está trabalhando, né, com outra condição extrema, né? Que pode estar trazendo variabilidade genética, modificações na concentração de óleos. E eu acho que é isso, prof. Obrigada. Tchau, tchau. Deixa eu parar de gravar agora. Espera aí. Agora sim. Obrigada.